Boa noite, queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos alegres porque nós podemos louvar e glorificar o nosso Deus maravilhoso, Senhor do céu e da terra, e isso nos dá a alegria da salvação. Falando, irmãos, em alegria da salvação, nós temos a oração como, digamos, uma válvula de escape para as nossas lutas e nossas dificuldades. Colocamos a nossa oração diante de Deus quando nós estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por lutas. E na palavra de Deus, em especial aqui no texto de Atos capítulo 12, um texto um pouquinho longo, do versículo 1 ao 17, nós vemos algo maravilhoso que aconteceu dentro da igreja naquele período do início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos comentando. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Irmãos, é interessante como nós temos certa dificuldade em crer. Isso mesmo. Nós vamos comentar um pouquinho mais, mas o tema da mensagem dessa noite é a oração contínua. Nós vemos aqui pela leitura do início dos versos que a igreja estava sofrendo severa perseguição. Um pouco antes, Estevão havia sido apedrejado e Saulo, aquele que era o perseguidor, ele havia se convertido. Porém, de perseguidor passou a ser perseguido. Bem no início mesmo da conversão de Paulo acontecem esses fatos. E um fato interessante que nós vemos também é a dispersão. Pelo fato da perseguição, os cristãos ali de Jerusalém começaram a dispersar.
ir para outros lugares, Samaria e todas as demais regiões ali de Israel, e pregavam o Evangelho. É interessante, irmãos, como Deus age no meio da crise, como Deus age no meio de uma situação ruim. Aquilo que seria e deveria ser ruim, que seria o afastamento dos cristãos de Jerusalém, passou a ser algo bom, pois eles, fugindo da perseguição em Jerusalém, passaram a evangelizar nas cidades às quais eles iam chegando. E com certeza o melhor que nós podemos fazer é levar a mensagem a todas as pessoas, a todos os povos. Já que Herodes mandou matar Tiago, o irmão de João, e isso agradou a multidão. Ele viu que a multidão se agradara, então o que ele fez? Pegou e prendeu Pedro e esperava passar essa festa, a festa dos asmos, para que também enviasse Pedro à morte. E Pedro foi preso, estava preso junto com 4 quaternos de soldados dentro de uma prisão, algemado. E então nós vemos que dentro da casa de Maria, mãe de João Marcos, havia um grupo orando, clamando pela vida de Pedro, para que Pedro não fosse morto. Irmãos, eu confesso para vocês que muitas coisas eu não consigo entender, e uma delas é esta mesmo, vendo Tiago sendo morto. Por que Tiago foi morto e Pedro não? É que, na verdade, Deus tem o seu propósito, ele ocorre na perfeita vontade que o Senhor deseja e quer. Então, mesmo que a gente não consiga entender, mas sabemos que o propósito de Deus está sendo concluído. Quando nós estávamos no seminário, há muitos anos atrás, havia um cântico que nós cantávamos, e o cântico era o seguinte: não preciso entender, só preciso nele crer. Não preciso perguntar o porquê. Então, muitas vezes nós ficamos perguntando porquê, muitas vezes nós não entendemos, e não é essa a questão. Em obediência ao Senhor, nós devemos aceitar a sua perfeita vontade. Na casa de Maria, lá o pessoal em oração, esse grupo orava, clamava pela vida de Pedro. E este é o sentido das nossas reuniões de oração. Não somente na casa de um irmão, mas principalmente, irmãos, nós devemos preservar pelas reuniões de quarta-feira, pelas nossas orações. Vamos estar orando e clamando pelos irmãos. Sabemos que tantas coisas que ocorreram na nossa vida, coisas boas, foi por oração, por clamarmos, por orarmos e pedirmos. E sabemos que quando nós oramos, mesmo que algo que aconteça que não seja aparentemente do nosso agrado, mas nós entendemos que é a perfeita vontade de Deus. E nós aceitando essa situação, nós vemos Deus agindo e vamos ver o porquê, lá na frente, o que certas coisas aconteceram. Enquanto na casa de Maria oravam, o anjo do Senhor estava na presença de Pedro, na prisão. E acordando a Pedro, disse: olha, veste-se, coloca as suas sandálias, pega a sua capa e vamos sair daqui. E interessante que as algemas caíram das mãos de Pedro, porque Pedro estava algemado com os soldados. E esses soldados não acordaram, não viram nada e não puderam presenciar algo maravilhoso que estava acontecendo. E Pedro rapidamente se levantou, colocou suas sandálias, colocou a sua capa, saiu e foram passando pelos corredores da prisão. As portas foram se abrindo até chegar na porta principal, onde estavam Pedro e o anjo. Saíram, a porta se abriu e saiu Pedro e o anjo na rua. Quando Pedro deu por si, até então, na cabeça dele, como se fosse um sonho, como se fosse alguma visão. Ele não estava ainda coordenando. E ao estar na rua, de madrugada, estar sentindo aquele frio da noite, ele caiu em si. E logo que ele cai em si, ele vai rapidinho para a casa de Maria. E batendo a porta, ele é recebido por Rode, uma garotinha, que também estava ali na casa de Maria.
E ela ficou tão feliz com a presença de Pedro ali, que ela não abriu a porta. Ela foi correndo lá avisá-los: olha, Pedro está ali fora, Pedro está ali fora. E eles que estavam em oração pela soltura de Pedro: você está doida, menina? Que isso? Você está fora de si, para com isso. Pedro está preso e provavelmente vai ser morto. E ela: não, Pedro está lá na porta, ele está batendo lá na porta. E interessante, irmãos, nós oramos e oramos. Quando Deus atende a nossa oração, aí nós não acreditamos. Foi o que aconteceu com eles. Vejam, irmãos, que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela mostra nós como nós verdadeiramente somos, como é o agir humano. E Deus não se furta de mostrar da sua palavra como é a atitude nossa, humana. E muitas vezes no meu coração também, eu creio que falta fé da minha parte. Nós estamos aí orando por essa construção, nós estamos clamando para que possamos levantar recursos para dar andamento a essa obra e queremos, né, se possível, fazer a parte de cima, concluir toda a obra. Sabemos bem verdade que é uma obra cara, que é um custo elevado, mas o que é para Deus alguns milhares de reais, já que o Senhor é dono do ouro, da prata, de todas as coisas. E muitas vezes nós, pela nossa falta de fé, nós, pela nossa falta até mesmo de interesse à palavra, interesse a servir ao Senhor, nós deixamos as coisas caminharem de uma forma, digamos, relapsa da nossa parte. E ali, aquele povo que estava em oração, clamando pela vida de Pedro, de repente eles acharam que a menina estava ali enganada. Você está vendo um anjo, Pedro, vai ver, já foi até executado. E não compreenderam a ação de Deus. Devemos, irmãos, buscar mais a fé. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mudar um monte de um lugar para o outro. Olha como a nossa fé é menos que um grão de mostarda. E Pedro ali batendo, e eles foram lá e receberam Pedro. Eu fico até aqui imaginando, irmãos, a festa, a alegria que eles fizeram quando depararam com Pedro dentro da casa. Foi necessário Pedro acenando, no versículo 17, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem. Calma, deixa eu contar para vocês como o Senhor, como o anjo de Deus me tirou da prisão. E ele disse mais: anunciai isto a Tiago e aos demais irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Veja, meus queridos irmãos, que as Escrituras nos revelam. Hoje, como eu disse, quarta-feira, nossa reunião de oração. Estou gravando essa live, eu gravei mais cedo, na parte da manhã, mas agora vocês acompanhando, e nós, no culto da noite também, estaremos transmitindo essa mensagem aos irmãos aqui no templo. Convido vocês, venham à casa do Senhor. Eu sei que muitos estão com medo da Covid, eu sei que muitos estão temerosos, mas, meus irmãos, nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós vamos manter as restrições necessárias que pedem, mas nós precisamos sair da toca, nós precisamos sair da nossa casa, enfrentar a realidade. Eu tenho certeza que se for para trabalho, se for para outra coisa, nós encaramos e nós vamos. E é necessário que nós tenhamos a fé no nosso Deus, independente do que venha acontecer, ocorrer. Estamos todos sujeitos a pegar o Covid. Devemos ter as nossas limitações, devemos ter o nosso cuidado, mas não devemos ser acovardados. Convido os irmãos a virem à casa do Senhor, a orar. Vamos clamar juntos por essa construção. Irmãos, muitas vezes eu me sinto só, confesso a vocês que eu me sinto só com essa obra. Eu quero mais a participação de vocês, a atuação de vocês, porque essa obra é de vocês. E será algo maravilhoso para dar continuidade à evangelização, à preparação de pessoas para o Evangelho e principalmente que as nossas crianças tenham salas confortáveis, salas próprias para elas ouvirem da palavra de Deus.
Deus abençoe meus amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Vamos estar orando tanto pela construção, vamos estar orando por suas vidas, nos seus lares, vamos estar orando pelos enfermos, vamos estar orando. Pai de amor, querido Deus, nós agradecemos a Ti. Obrigado a Deus a oportunidade que nós temos de ver as Tuas maravilhas e através, ó Deus, desta mensagem que nós possamos testemunhar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo, falar do que Jesus Cristo fez por nós e como nós somos gratos ao que Deus realizou nas nossas vidas. Pai de amor, também esteja com esta obra, com esta construção, o que para nós, ó Deus, é praticamente impossível. Para o Senhor tudo é possível, Senhor Deus. E também pedimos, Senhor Deus, pelos irmãos enfermos, pela vida de cada irmão que está passando por lutas, por dificuldades. Esteja colocando a sua mão saradora, Senhor Deus, resolvendo os problemas, sejam eles de saúde, sejam problemas financeiros, sejam problemas familiares. O problema que houver, Senhor Deus, que seja colocado nas suas mãos para que o Senhor possa solucionar. Deus de amor, nós te somos gratos. Dá-nos a tua dádiva, o teu amor e a tua bondade. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.